Olá, tudo bem? Se você quer saber quais são os 4 tipos de tonturas que existem, fica até o final desse vídeo que irei falar mais sobre isso hoje. Olá, o meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerate e no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral e toda semana temos o Neuronews, no qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. E se você não quiser perder nenhuma novidade do meu canal, se inscreva aqui no canal e clique no sininho, pois você vai receber a notificação dos novos vídeos e assim não vai perder nenhuma novidade. Tonturas. Existem muitos tipos de tonturas e para o diagnóstico, na medicina, nós fazemos uma classificação delas em 4 tipos principais de tonturas, para que a gente faça uma divisão da investigação da tontura, pois o paciente ele só vai sentir que está tonto, mas como o paciente não estudou medicina, ele não tem obrigação de dizer para o médico qual é a tontura dele. E nem muito menos saber que tem esse tanto de tonturas. Mas, para entendermos melhor como funciona, para diagnosticar uma tontura, temos um esquema de 4 tipos de tontura. As tonturas do aparelho labiríntico, as tonturas hemodinâmicas, as tonturas neurológicas e as tonturas emocionais, tá? Bem, a primeira de todas, a mais clássica, é as tonturas do labirinto. As tonturas do labirinto são as famosas labirintites. Isso é uma tontura na qual a pessoa vê as coisas rodando, sente que está girando, sente que está querendo sair por um lado, que está desequilibrando e que a principal característica dela é de vertigem e de sensação de tontura com coisas girando ou rodando. Essas tonturas do labirinto podem vir desde acometimentos de doenças do labirinto mesmo, até doenças benignas como vertigem paroxística benigna, que é a mais comum de todas. Quando a pessoa mexe a cabeça, dá uma tonturinha que dura alguns segundos, mais rápido melhora, ou até de alguma infecção, uma inflamação no labirinto ou no nervo do labirinto. Essas todas vão dar as ditas labirintites, que são comuns, mas muito mais supervalorizadas do que a maior parte das pessoas imaginam, tá? Bem, outro tipo de tontura são as tonturas hemodinâmicas. Hemodinâmica significa da dinâmica do sangue passando no cérebro, porque o cérebro ele não tolera ficar sem sangue hora nenhuma, segundo nenhum. E se ele percebe que está dando um baixo fluxo de sangue no cérebro, a primeira coisa que o cérebro tenta fazer é obrigar a pessoa a deitar, a cair no chão, para que a cabeça fique abaixo do coração, que aí o coração bombeando o sangue chegue à cabeça, chegue ao cérebro. E esse tipo de tontura é muito comum da pessoa perceber a visão escurecendo, as pernas bambeando, uma sensação de bambeza e fraqueza nas pernas, uma certa moleza, a sensação de que parece que a pressão vai cair, ou que a glicose caiu, ou de que vai desmaiar. A sensação mais nítida é de que vai desmaiar ou de que a pessoa chegue a desmaiar. Esse tipo de tontura está relacionado tipicamente com o baixo fluxo de sangue no cérebro e pode ter uma gama imensa de causas, desde cardíacas até desautonomias ou também questões emocionais e por aí vai muito mais. E bem, e você que está vendo o nosso vídeo, deixe seus comentários sobre as causas e os tipos de tontura. Escreva como que são as suas tonturas, como que você percebe a sua tontura. E bem, eu vou contar um caso de uma paciente que ela tinha pelo menos 3 tipos de tonturas diferentes. E isso não é incomum. Ela tinha a tontura do labirintite, do labirinto, tipicamente. Era uma senhorinha que toda vez que ela virava a cabeça para cima ou ela rolava na cama, dava aquela tontura que dava aquele medo.
dava aquela tontura e dava aquele medo, que via as coisas girando e que incomodava muito ela. Mas, além disso, ela tinha tontura de que quando ela estava deitada e ela levantava da cama, ficava de pé, ela sentia uma tontura de que parece que ia desmaiar também, que tinha que segurar, que qualquer coisa ela estava para cair. E além disso, ela sempre quando dava alguma coisa de noite, ela estava de noite, especialmente que ela tinha muito medo, ela começava a ter tonturas de noite com os barulhos de fora da casa. E aí ela tinha tontura. Tudo era tontura para ela, mas na verdade eram 3 tipos de tontura diferentes. Ela tinha tontura do labirintite, que não era labirintite, era vertigem posicional paroxística benigna. Ela tinha a tontura hemodinâmica, sim, porque ela tinha desautonomia por conta da diabetes. E ela tinha uma tontura psíquica também, que era advinda do medo dela, das fobias dela. Mas bem, para vocês entenderem um pouco mais, vou falar das outras tonturas. Também existe a tontura de origem neurológica ou de doenças neurológicas, neuropatias. Essas podem ser tanto periféricas quanto centrais. Se uma pessoa tem dano nos nervos que levam informação ao cérebro e ela não tem o tato correto ou ela não tem a propriocepção correta, essa pessoa também tem um tipo de tontura, porque ela fica de pé e o corpo não consegue sentir muito bem como é que tá, e ela dá uma sensação de tontura. Ela vai caminhar, mas parece estar caminhando na nuvem, nos ovos, caminhando sem sentir direito. Isso dá uma tontura na pessoa, pela falta de informação da periferia para o cérebro. E se a pessoa tem um dano no cérebro, aonde chega essas informações, como no cerebelo, ou em regiões de processamento de propriocepção, ela também pode ter a mesma tontura neuropática, que vai ter uma vai ter uma tontura, uma falta de percepção, uma falta de informações, e essa falta de informações proprioceptivas vão causar a sensação de tontura na pessoa. Isso pode ser na parte central, como um AVC, por exemplo, um AVC no cerebelo, um AVC no tronco cerebral, como pode ser periférico, com a pessoa tendo uma polineuropatia ou outra doença que afete os nervos periféricos. E além disso, é muito, mas muito comum a tontura emocional ou a tontura psíquica. A pessoa que tem emoções exacerbadas, ou ansiedade, ou depressão, ela acaba sentindo em alguns momentos essa sensação como que de tontura. E ela sente isso quando ela deita na cama, ela sente que ela deita na cama e parece que a cama toda está girando e que ela toda está estranha. Isso tudo, essas tonturas que parece que dão um branco na pessoa, uma tontura que a pessoa sente que vai desligar, ou uma tontura que o corpo inteiro está não funcionando, é um componente de tontura emocional, normalmente relacionada a estados de ansiedade ou de depressão, ou até mesmo de um fenômeno que chama dissociação psíquica. A pessoa acaba ficando até dissociada da realidade, que dá um fenômeno de tontura, ou que ela não está no corpo dela, ou coisas desse tipo, que tem, na verdade, um fundo emocional e que deve ser tratado também. É uma doença, não é frescura, não é enrolação da pessoa, tá? E bem, você que está vendo sobre as causas de tontura, envie o link desse vídeo para alguém que você conheça que tenha tonturas o tempo todo. E assim ela vai poder entender melhor qual que é a tontura dela. Às vezes é de uma causa simples que pode ser tratada. E veja aqui ao lado que eu preparei um link com uma surpresa muito legal para vocês. E temos outros vídeos no canal relacionados ao tema. E dê aquele like, dê aquele joinha e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais!